Oitavo ano. Hoje nós vamos falar sobre a distinção entre predicativo, adjunta adnominal e complemento nominal. Nós percebemos que tem algo, sempre parecido entre esses três elementos dentro da língua portuguesa. Para sabermos a diferença entre eles, nós temos que conhecê-los, nós temos que saber as características de cada um. Então, vamos conhecer agora. A classificação dos termos de uma oração em adjunta adnominal e complemento nominal gera dúvidas frequentes. Quando é um adjunto? Quando é um complemento? Para isso, vamos conhecer aqui as características do adjunto adnominal. É um termo acessório da oração, então ele está sendo usado ali, mas ele pode ser dispensado. Embora facilite a compreensão da mensagem, é dispensável. Então, ele tem o papel de ajudar a facilitar a entendermos melhor a mensagem transmitida, mas ele é dispensável. Sem eles, nós também entendemos a mensagem. Acompanha e atribui características a um substantivo, que pode ser concreto ou abstrato. Então, o adjunto adnominal ele tem a função de atribuir característica a um substantivo. E esse substantivo ele pode ser concreto ou abstrato. Não é maioritariamente um termo preposicionado. Apenas é precedido pela preposição de quando representado por uma locução adjetiva. Então, ele não é preposicionado, ele não tem a preposição. Ele só vem com a preposição de quando quando tem na composição desse adjunto, tá? Uma locução adjetiva. Tipo água da chuva ou água de chuva, tá? Então, é uma locução adjetiva. Como que é essa água? É uma água da chuva. Então, aí eu tenho um adjunto, tá? Porque eu tenho uma locução adjetiva. Pode ser representada por... Vamos lembrar das representações aí dos adjuntos adnominais? Quais são essas classes? Pode ser representado por artigos, adjetivos, locuções adjetivas, pronomes adjetivos e numerais adjetivos. Então, meninos, o adjunto adnominal não é preposicionado. Tá? Ele é representado, ele caracteriza o substantivo utilizando essas 5 classes aí. Os artigos, os adjetivos, as locuções adjetivas, pronomes adjetivos e numerais. E as características do complemento nominal? Então vamos conhecer agora. Já conhecemos o adjunto, vamos conhecer o complemento. É um termo integrante da oração, ele faz parte da oração. Assim, é indispensável para completar o sentido de outro termo. Então, gente, diferente do adjunto que é dispensável, eu entendo a mensagem sem ele, o complemento nominal não, ele completa, por isso que se chama complemento, ele completa o sentido do nome, ele completa o sentido do substantivo. O substantivo sem ele não tem sentido. Olha só, completa o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio. Então, aqui, diferentemente do adjunto, ele completa o sentido de um substantivo, mas abstrato, concreto não. Completa também o sentido de um adjetivo ou de um advérbio. É um termo preposicionado, também diferente do adjunto, que não é. Aqui, o complemento nominal é preposicionado, podendo ser precedido por diversas preposições, de, a, em, com, por. Pode ser representado por substantivos, pronomes, numerais e orações subordinadas substantivas, completivas nominais. Aqui tudo se refere a nome, tudo se refere a substantivo. E o complemento nominal, ele é precedido por preposições, todas essas, as essenciais, as mais usadas na língua portuguesa.
Então, qual é a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal? A dúvida na classificação em adjunto adnominal e complemento nominal surge com elementos preposicionados. Isso ocorre quando o adjunto adnominal é formado por uma locução adjetiva. Porque quando o adjunto adnominal ele é formado por uma locução adjetiva, ele tem que vir com a preposição. E aí fica a dúvida. Mas será que ele é complemento? Será que ele é adjunto? Tem preposição. Mas lembrando, adjunto adnominal só tem preposição quando é formado por locução adjetiva. Lembram? Duas palavras que dá característica, duas palavras ou mais que dão característica a um substantivo. É sempre adjunto adnominal se estiver ligado a um substantivo concreto. Concreto. Então, olha aqui, pode ter a preposição aqui porque é uma locução adjetiva, mas ele vai estar ligado a um substantivo concreto. Olha aqui, água da chuva, tem a preposição da, mas o substantivo que está antes é um substantivo concreto. Cama de madeira, olha aqui a preposição de, mas olha o substantivo que está antes, é um substantivo concreto. Brinco de ouro, outra preposição de, mas o substantivo que eu tenho antes é um substantivo concreto. Então, se o que está antes é um substantivo concreto, eu tenho então um adjunto adnominal. É sempre complemento nominal se estiver ligado a um adjetivo, consciente dos riscos. Eu tenho consciente que é um adjetivo e dos riscos ligado aí por preposição. Então, eu tenho um complemento nominal. Orgulhoso de vocês. Orgulhoso, né? Aí é um adjetivo ligado ao restante com a preposição de. Se estiver ligado a um advérbio, longe de confusões, eu tenho o advérbio de lugar aqui, o longe, e o restante ligado por preposição de confusões. Independentemente, as palavras terminadas em mente, advérbio de modo. Então, eu tenho aqui um advérbio de modo que tem sua ligação, seu complemento, ligado por preposição, de tudo. Então, se estiver ligando um adjetivo a um advérbio, complemento nominal. For usada qualquer outra preposição que não a preposição de. Se eu tiver a preposição com, a, por, em, desde, né? Eu tenho, então, complemento nominal. Respeito por eles, a preposição por, ela indica que é complemento nominal. Essencial para todos, preposição para. Cuidadoso com o trabalho, preposição com. Então, se não é a preposição de, se for as outras preposições, né? Aqui, como eu dei o exemplo, o a, o por, o em, o com, é complemento nominal. E a distinção? O que o predicativo tem de parecido com o adjunto adnominal? O predicativo liga-se ao nome que se refere por meio de um verbo. Então, o predicativo é sempre ligado ao nome com um verbo. No caso do predicativo do sujeito, em geral, esse verbo é classificado como verbo de ligação. Ser, estar, permanecer. Por sua vez, não há verbo em adjunto adnominal e o nome que se refere. Então, predicativo é ligado com verbo, adjunto adnominal, não. Olha aqui, 2 exemplos. A floresta é preciosa. Olha, tem uma característica aqui da floresta, mas essa característica está ligada à floresta através de um verbo aqui, o verbo de ligação. Então, a floresta é o sujeito, é um verbo de ligação e preciosa é predicativo. Então, quando o nome, o sujeito, estiver ligado à sua característica com um verbo, ele é predicativo. Os pesquisadores capixabas. Notem aqui, pesquisadores capixabas é a característica, não tem nenhum verbo ligando esses dois. Então, os pesquisadores é o sujeito, capixabas é o adjunto adnominal. Por quê, professora? Que é uma característica e aqui foi classificado como adjunto adnominal? Porque não tem verbo ligando o sujeito à sua característica.
Ó, relembrando, diferença entre predicativo e adjunto adnominal. O predicativo, né, como aqui no exemplo, primeiro exemplo, se o sujeito for ligado à sua característica com um verbo, é predicativo. Se o sujeito, aqui no segundo exemplo, se o sujeito for ligado à sua característica sem verbo, é adjunto adnominal. Então, meninos, essa foi a nossa distinção entre adjunto adnominal, complemento nominal e predicativo.